Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre os ácidos. Segundo a definição de Arrhenius que nós vimos anteriormente, ácidos são substâncias covalentes que, ao reagirem com a água, sofrem ionização e liberam o H+. Atualmente, sabemos que o íon H+ não pode existir isoladamente em uma solução aquosa. Então, o que ocorre é a sua combinação com a molécula de água para formar o íon hidrônio, que é o H3O+. Na representação desse processo, nós temos o íon H+ reagindo com a água para a formação do H3O+. Diante disso, a definição de ácido passa a ser toda substância covalente que reage com água e sofre ionização, liberando como único cátion o íon H3O+. O processo de ionização dos ácidos, ele vai ocorrer de uma maneira um pouquinho diferente em ácidos polipróticos, que são os ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável. Neste caso, nós teremos um processo em etapas. Vamos considerar aqui como exemplo o ácido sulfúrico. Na primeira etapa, ele irá perder o seu primeiro hidrogênio, ou seja, ele irá reagir com a água, formar o HSO4- e um íon H3O+. Na segunda etapa, esse HSO4- irá reagir com outra molécula de água para formar o SO4- e mais um íon H3O+, ou seja, cada etapa há a perda de um hidrogênio do ácido para gerar um íon H3O+. Nós podemos unir essas duas etapas em uma equação global, que é o que nós chamamos de ionização total. Neste caso, nós iremos cancelar as substâncias iguais em lados opostos da seta, ou seja, o HSO4- que é produzido na primeira etapa, ele vai ser consumido na segunda. Então, a gente pode cancelar, pois ele não estará presente no processo final. Então, a equação de ionização total pode ser representada por H2SO4 mais 2H2O, porque nós temos um total de duas moléculas de água, gerando o SO4 2-, que é o meu produto final, mais 2H3O+, que vão ser os dois íons hidrônios gerados no somatório das duas etapas. Então, basicamente, para ácidos polipróticos, se o ácido tiver dois hidrogênios ionizáveis, ele irá gerar dois íons hidrônio. Se ele tiver três hidrogênios ionizáveis, ele irá gerar três íons hidrônio, e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados de diversas formas, mas nós iremos ver as mais utilizadas. Primeiro, os ácidos podem ser classificados quanto à presença de oxigênio em sua estrutura. Hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula, como, por exemplo, HCl e H2S. E oxiácidos são os ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula, como, por exemplo, H2SO4 e HClO. Uma coisa importante é que, ao desenhar a estrutura de um oxiácido, os oxigênios sempre estarão ligados ao átomo central, enquanto os hidrogênios ionizáveis se ligam aos átomos de oxigênio. Então, aqui nós temos como exemplo o ácido carbônico, que possui 3 oxigênios em sua estrutura e 2 hidrogênios. Os 2 hidrogênios do ácido carbônico são ionizáveis, então eles devem estar ligados ao O. Outra forma de classificar os ácidos é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, quando o ácido possui um hidrogênio ionizável, ele é chamado de um monoácido ou um ácido monoprótico. 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido ou ácido diprótico. 3 hidrogênios ionizáveis, triácido ou ácido triprótico. E 4 hidrogênios ionizáveis, ele é um tetrácido ou ácido tetraprótico. Aqui,
nós temos alguns exemplos de cada um desses tipos de ácido. Monoprótico, nós temos HNO3, HCl, HCN. Dipróticos, H2S, H2SO4. Tripróticos, H3PO4, H3BO3. E tetrapróticos, H4P2O7 e H4SiO4. Uma coisa importante é que essa classificação independe se ele é um hidrácido ou um oxiácido. Nós precisamos tomar cuidado porque nos hidrácidos, todos os hidrogênios na fórmula da substância são ionizáveis. Já nos oxiácidos, somente os hidrogênios ligados a oxigênios é que são considerados ionizáveis. Então, nós temos aqui a fórmula de alguns oxiácidos representadas e nós podemos observar que dentre os ácidos formados pelo elemento fósforo, nós temos exceções. O H3PO3, apesar de ter 3 hidrogênios na sua fórmula molecular, somente 2 deles estão ligados ao oxigênio, ou seja, são ionizáveis. Então, ele não é um triácido, ele é um diácido. Já o H3PO2, nós temos somente um hidrogênio ionizável, então ele é considerado um monoácido. Uma outra classificação muito utilizada para os ácidos é a classificação com relação à sua força. O que determina a força de um ácido é o seu grau de ionização. Quanto maior for o grau de ionização do ácido, mais forte ele é. O valor do grau de ionização é determinado experimentalmente, ou seja, é medido em laboratório. Aqui nós temos alguns ácidos classificados como fortes, que são os ácidos com grau de ionização acima de 50%, como o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Semifortes ou ácidos moderados possuem grau de ionização entre 5% e 50%, como o ácido sulfuroso e o ácido fosfórico. Ácidos fracos possuem grau de ionização menor do que 5%, como o ácido sulfídrico e o ácido bórico. Na falta dos valores de grau de ionização dos ácidos, nós podemos prever a sua força considerando a seguinte classificação. Nos hidrácidos, fortes nós temos somente HCl, HBr e HI. O HF é considerado um ácido moderado e os demais hidrácidos, como H2S e HCN, são fracos. Nos oxiácidos, precisamos fazer a diferença entre a quantidade de oxigênios e hidrogênios na fórmula. Quando essa quantidade for igual a 3, nós temos ácidos considerados muito fortes, como, por exemplo, HBrO4. Quando essa diferença é igual a 2, nós temos os ácidos fortes, como H2SO4. Os ácidos moderados possuem a diferença igual a 1, como H3PO4, e os ácidos de diferença zero são ácidos fracos, como, por exemplo, o HClO. Outra classificação que nós podemos dar em relação aos ácidos é com relação à sua estabilidade. Os ácidos fixos são aqueles que possuem temperatura de ebulição alta e, por isso, não evaporam com facilidade. E os ácidos voláteis são aqueles com temperatura de ebulição baixa e, portanto, irão evaporar com facilidade. Aqui nós temos alguns exemplos de ácidos fixos, como o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, e ácidos voláteis, o ácido clorídrico e o ácido sulfídrico. A nomenclatura dos ácidos depende do ânion que o ácido irá gerar quando sofrer o processo de ionização e também se ele é um hidrácido ou oxiácido. Para sabermos o nome do ânion gerado pelo ácido, nós podemos consultar uma tabela de cátions e ânions como esta aqui. No entanto, nós não temos sempre a tabela em mãos. Então, como iremos determinar os nomes desses ácidos sem a tabela? Nós temos regras diferentes para os hidrácidos e os oxiácidos. No caso dos hidrácidos, a sua nomenclatura é dada por ácido mais o nome do elemento ou íon com a terminação hídrico. Então, aqui nós temos os exemplos: HCl, ácido clorídrico, que é o elemento cloro; HF, ácido fluorídrico, que é o elemento flúor; HCN, nós temos o ânion cianeto, então ácido cianídrico; H2S, ácido sulfídrico.
Utilizando o nome do ânion, basta trocar a terminação eto pela terminação hídrico. Então, o ânion I-, que é o ânion iodeto, vai gerar o ácido iodídrico. No caso dos oxiácidos, nós temos algumas maneiras diferentes de dar esse nome. E uma delas é a partir do nome e da fórmula dos ácidos padrão de cada família. Aqui nessa tabela, nós temos os grupos 14, 15, 16 e 17 da tabela. Os ácidos padrão de cada família possuem sempre a terminação ico. Então, no grupo 17, como por exemplo, o ácido de cloro é o ácido clórico. No grupo 16, nós temos o ácido sulfúrico para o enxofre. No grupo 15, nós temos, no caso do nitrogênio, ácido nítrico. E no caso dos outros elementos, ácido fosfórico. E no grupo 14, nós temos o ácido carbônico. Então, se utilizarmos o ácido padrão de cada grupo, cada vez que a gente aumentar um átomo de oxigênio na fórmula, nós iremos passar para o nome com o prefixo per e a terminação ico. Então, por exemplo, na família 17, se eu tiver HClO4, eu passo a ter ácido perclórico. Se eu diminuir um átomo de oxigênio, eu vou para a terminação oso. Então, por exemplo, na família 16, se eu tiver o ácido H2SO3, um átomo de oxigênio a menos, ele passa a ser o ácido sulfuroso. E se eu diminuir ainda mais um átomo de oxigênio, como por exemplo, na família 17, o HClO, ele será o ácido hipocloroso. Uma coisa que dificulta esse método é que nem todos os grupos da tabela possuem as 4 possibilidades de ácidos. Então, é preciso ter um conhecimento prévio. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Família 17, que é o grupo dos halogênios, nós temos as 4 possibilidades para formações de ácidos. Na família 16, nós temos somente 2 possibilidades, terminação ico e terminação oso. Na família 15, também somente ico e oso. No entanto, para o fósforo, nós temos 3 possibilidades. E no grupo 14, nós temos somente a terminação ico. Mas e se não soubermos qual o ácido padrão para cada família? Como nós iremos dar o nome para os ácidos? Neste caso, nós podemos recorrer à tabela de ânions. E aí, pela tabela de ânions, quando o ânion possui a terminação ato, o ácido possui a terminação ico, e quando o ânion possui a terminação ito, o ácido terá a terminação oso. Então, por exemplo, o ânion sulfito vai gerar o ácido sulfuroso, que é o H2SO3. E o ânion ClO4-, que é o perclorato, vai gerar o ácido perclórico, que é o HClO4. Neste caso, nós teríamos que ter a tabela de ânions em mãos. Na falta da tabela de ânions, temos ainda uma outra maneira de dar nome para os oxiácidos, que é pelo valor do NOx do elemento central. Para determinar esse valor, utilizamos o valor do NOx do hidrogênio e do oxigênio, que para os ácidos é tabelado, e igualamos a substância toda a zero. Hidrogênio possui NOx igual a +1 nos ácidos e oxigênio NOx igual a -2. Então, por exemplo, HNO2. O hidrogênio é +1, iremos chamar o N de X, e o oxigênio é -2. O cálculo do NOx vai funcionar como o NOx do elemento vezes o número de átomos que ele possui, e, ao final, igualamos a zero. Então, +1 vezes 1 mais 1, x vezes 1 mais x, menos 2 vezes 2, menos 4. Igualando isso a zero e fazendo o cálculo matemático, nós temos que o NOx do nitrogênio neste ácido é igual a +3. Aqui, exemplo do ácido sulfúrico. Hidrogênio +1, chamaremos o S de x e O menos 2. +1 vezes 2 mais 2, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8.
igualei a zero. Fazendo os cálculos matemáticos, nós iremos ter que o S vale mais 6 nessa substância. Mas o que a gente faz com esses valores de NOx? Esses valores de NOx vão levar às terminações que nós iremos utilizar para os ácidos. Então, nós temos uma tabela. Elementos com NOx mais 1 ou mais 2 terão, como seu nome, prefixo hipo e terminação oso. Elementos com NOx igual a mais 3 ou mais 4, somente a terminação oso. Mais 5 ou mais 6, terminação ico. E mais 7, o prefixo per, seguido da terminação ico. Então, o nosso H2SO4, como o NOx dele é mais 6 eu tenho a terminação ico, então ele é o ácido sulfúrico. HClO, se fizermos o cálculo do NOx do cloro nesta substância, iremos encontrar mais um, então mais um ele é o ácido hipocloroso. Esta é a metodologia mais utilizada para determinar o nome de um ácido, pois nós não precisamos de nenhuma tabela para consultar e não precisamos decorar o ácido padrão de cada família. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!